seu direito. Três horas, 13 minutos, todas as segundas-feiras, o Dr. Fernando Quercia, advogado especialista em direito tributário, está com a gente aqui no estúdio CBN, no quadro Seu Direito. Dr. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos ouvintes da CBN. Grande prazer estar com você novamente mais essa semana. Prazer é todo nosso. Vamos começar falando sobre uma dúvida, né, que existe muito nas famílias aí. A possibilidade de se penhorar bens do cônjuge do devedor, porque existe aquela frase lá antiga de tantos anos que cliente morto não paga, mas hoje em dia não é bem assim. Pode ser tributado alguma dívida que uma pessoa deixou, pode ser cobrada da cônjuge, doutor Fernando. Vamos lá, vamos falar de uma decisão recente, o Guarizo, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E imagina a seguinte situação. Perde-se uma ação judicial, os credores não localizam bens, mas eles ficam sabendo que a esposa do devedor tem um dinheiro depositado. Ela não fez parte, ela não integrou a relação processual, mas mesmo assim eles pedem a penhora desse dinheiro. Então, isso aconteceu, o pedido foi negado em primeira e em segunda instância, no Rio Grande do Sul, sob o argumento de que ela não integrou o processo. O Tribunal do Rio Grande do Sul, inclusive, disse que, embora fossem casados em regime de comunhão universal de bens, não havia a presunção de que os valores que estavam depositados eles eram advindos do esforço conjunto do casal. Só que isso aí foi para Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, e a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou essa decisão. O relator, o ministro Marco Aurélio Belize, ele explicou que a comunhão universal de bens ela forma um patrimônio único entre os casados, que engloba todos os créditos e todos os débitos. Sendo assim, é possível a penhora para quitar a dívida. A única exceção, nesse caso, Guarizo, que seria feita, é se esses bens eles foram herdados ou doados com cláusula de incomunicabilidade, né? Ou se as dívidas forem anteriores ao casamento. Então, veja, bens herdados ou doados com cláusula de incomunicabilidade, isso, inclusive, faz parte de uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso programa, que é aquela questão de você fazer um planejamento patrimonial. Então, quando você faz um planejamento patrimonial, muitas vezes você consegue escapar dessas armadilhas aí do destino, né? E é importante também falar, nesse caso, se a penhora recair sobre algum bem, uma propriedade exclusiva, no caso aí da esposa, ela teria que entrar, um instrumento para ela contestar essa decisão, seriam os embargos de terceiro. Mas veja bem, então, isso em Brasília, ficou claro lá para a terceira turma do STJ, que, sendo os cônjuges casados em comunhão universal de bens, é possível a penhora para quitar a dívida, sim, do marido ou da esposa, mesmo no caso deles não terem feito nem parte do processo. Bom, e também ficou claro, né, que eu fiz uma pergunta, doutor Fernando, sobre caso de morte, essa questão de espólio, mas principalmente essa questão quando a pessoa passa para os nomes dos outros, que é o principal problema, isso que o STJ atacou, né? Exatamente. Bom, vamos seguir com mais um assunto aqui, doutor Fernando. Dedução de gastos com instrução de pessoa com necessidades especiais do imposto de renda. Isso já é uma lei, está sendo estudado, porque a gente sabe que o PCD ele tem algumas possibilidades, por exemplo, de adquirir um carro, né, com um valor menor. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Os gastos com a instrução da pessoa com necessidades especiais, Guarizo, eles são dedutíveis do imposto de renda, sim. Só que o que aconteceu recentemente? Aconteceu um negócio bastante interessante, e que vale muito a pena para as famílias que têm dependentes com necessidades especiais, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais. Ela fixou uma tese, que é o tema 324, que diz o seguinte: são integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, assim como a despesa médica,
gastos relativos à instrução de pessoa com deficiência física, mental ou cognitiva. E agora, a diferença, mesmo que esteja matriculada em instituição de ensino regular. Por que eu digo isso, Guarizo? Porque até então havia uma divergência entre alguns tribunais, né? Por exemplo, entre São Paulo e Alagoas, no sentido de que para São Paulo somente eram aceitas a dedução se a pessoa com necessidades especiais ela estivesse matriculada numa instituição de ensino especificamente destinada a alunos com deficiência, enquanto que Alagoas entendia que havia o direito da dedução integral com despesa médica dos gastos de instrução do dependente, da pessoa com necessidade especial, em qualquer instituição de ensino regular e não somente nas instituições de ensino especificamente destinadas a alunos com deficiência. Então, com essa decisão, com essa uniformização dos juizados especiais federais, através desse tema 324, fica pacificada a questão e que vai certamente ser um alívio para muitas famílias, né? Por exemplo, aqui de São Paulo, que possuem dependentes com necessidades especiais, de que, mesmo eles estando matriculados em instituições de ensino regular, eles poderão, sim, se beneficiar, né, e abater todos esses gastos, né, esses gastos são dedutíveis no imposto de renda que eles têm a pagar. Doutor Fernando, deixa eu voltar ao assunto anterior, porque chegou uma pergunta aqui para a gente, que é a possibilidade de penhora de bens do cônjuge do devedor. E aqui a pergunta é, né, se vale para casais com união estável. Aí tem a diferença da comunhão de bens e da separação de bens também? Sim, sim. No caso, veja, no caso da união estável, vale lembrar que vai depender muito de como foi feito esse contrato de união estável, né? Então, se existe dentro do contrato da união estável uma previsão de que há uma comunhão universal, pode ser que haja problema, mas não é o caso, isso não é o que acontece, né? Então, eu diria que, de uma maneira geral, nos casos de união estável, é mais difícil de acontecer isso. Essa decisão, ela acerta em cheio exatamente aqueles casais que são casados com comunhão universal de bens. É como eu disse que o relator, o Marco Aurélio Belize, ele se pronunciou dizendo o seguinte, que as pessoas que são casadas com comunhão universal de bens, elas formam um patrimônio único entre os casados, né, que engloba créditos e débitos. Então, no caso específico da união estável, muito dificilmente isso aconteceria. Pois é, viu, Derivaldo? Não é questão de quem mora junto, é a questão de quem no papel tem o nome, né? Quem no papel é o dono dos bens, vamos dizer dessa forma, doutor Fernando. Exatamente. Se for uma comunhão universal, ambos são donos de tudo de todos os créditos, de todos os bens, mas também participam de todas as dívidas. E agora, para a gente fechar, voltando no assunto, né, dos gastos com a instrução de pessoas com necessidades especiais do imposto de renda, que o senhor explicou muito bem, que para uns entendem que é para a escola regular, outros que é apenas, né, especificando o local, né, para crianças com deficiência ou para pessoas com deficiência. Nesse caso, doutor Fernando, tem muita questão também de recurso, porque não tem uma lei, vamos dizer ainda, ela não federalizou essa lei, ela precisa chegar a um ponto comum, como o senhor explicou? O que acontece, Guariz, é o seguinte, como há essa uniformização, né, dos juizados especiais federais nessa tese, o que vai acontecer na prática? Caso a Receita ela venha a glosar, ou ela venha a glosar uma eventual dedução da base de cálculo do imposto de renda com essas despesas, né, vamos dizer que ela venha a glosar essa dedução, baseado no fato de que a pessoa com necessidades especiais ela não está matriculada numa escola específica, e sim numa escola de ensino regular. Se isso for para a Justiça, né, vai sobressair essa uniformização dos juizados especiais e provavelmente a Receita vai perder essa ação.
Mas eu entendo que com essa uniformização agora, a própria Receita ela vai deixar de glosar essas deduções, porque ela sabe que se ela glosar e, eventualmente, isso for discutido na Justiça, ela vai perder. Então, a tendência é que isso forme uma jurisprudência muito forte e que, eventualmente, qualquer dedução que seja feita, nesse caso, em escola de ensino regular ou em escola especial, qualquer dessa dedução vai ser válida. E aí eu entendo que a Receita vai deixar de autuar as pessoas que fizerem essa dedução e de glosar essas deduções. Dr. Fernando Quercia, advogado especialista em direito tributário, volta na próxima segunda-feira com mais um quadro Seu Direito, tirando muitas dúvidas da nossa população na questão do direito tributário. Grande abraço, Dr. Fernando. Boa semana. Até lá. Um abraço, Guarizo. Embora você não estivesse aí, eu estive na semana passada no aniversário aí da CBN, conheci os estúdios, ainda irei pessoalmente fazer o programa contigo, mas já conheci os estúdios aí pessoalmente e vocês estão de parabéns aí, tá maravilhoso tudo aí. Muito obrigado. Fiquei doente na hora errada, né? Fiquei resfriado na hora errada, doutor Fernando. Mas a gente vai se encontrar aqui para fazer o seu direito. Perdeu uma festa boa. Perdeu uma festa boa. Infelizmente. Um abraço, doutor Fernando. Abraço. Agora 3h24.